Fala trader, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma metodologia de abertura semanal, onde você consegue aplicar somente aos domingos. E é essa estratégia que você vai começar a semana já com o pé direito. Vou te mostrar como ela funciona, traçamento, como identificar a posição, qual é a melhor gestão para esse tipo de estratégia e principalmente como que vem sendo a assertividade dela nos últimos 3 meses. O método se chama New Week Open Gap, NWOG. Então fica com a gente até o final, esse vídeo aqui vai ser rico de conteúdo, eu tenho certeza que isso aqui vai fazer diferença nos teus resultados, fechou? Então deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e bora pro vídeo. Então nosso primeiro passo é você me seguir no Instagram, porque é aqui onde eu vou atualizando vocês da estratégia, da metodologia, como é que tá funcionando. Inclusive ontem peguei uma operação de compra no EuroJPY, a mesma estratégia de abertura semanal, ó. Eu peguei aqui nessa compra, ó, abri um gap de alta, puxei LTE, regiãozinha de compra aqui, pagando 3 mil dólares, a gente fechou esse trade, ó. Peguei essa compra, ó, bem aqui, ó, posicionada. Estamos aqui com 3 mil dólares no bolso. EuroJPY, um gráfico de M1. E como é que funciona, né? Estratégia. Se você vir aqui no meu destaque, você vai ter um material. O material ele tá detalhando tudo, né? E por que a estratégia só funciona aos domingos? Porque é só no domingo que a gente vai ter esse gap de abertura, né? Pode ter um gap ali durante a semana, só que não é toda semana que tem. Quando tiver, você pode aplicar o mesmo conceito. Só que a prioridade aqui é a gente pegar nos domingos, porque o mercado do Forex ele fecha na sexta-feira às 18 horas e abre no domingo às 18 horas da noite. Então a gente vai ter essa divergência. Ou o mercado vai abrir em um gap de baixa ou um gap de alta. Pode ser que tenha semana ali que ele abra em FVG e não em gap. Mas esses exemplos aí eu vou mostrar no TradingView daqui a pouco. Então, observa só, né? Eu faço mais esse trade no euro-dólar, mas pode fazer no euro-JPY, igual eu fiz ontem, um no euro-J, pode ser no SDJ, NZD, USD, qualquer ativo que seja de Forex que faça esse gap, né? Então aqui a gente tem um gap de alta, então a gente teve uma abertura de alta, ou seja, eu pego a minha Fibonacci do fundo até o topo, que ele formou, e pego na correção de 70%, 79%. Eu vou mostrar para vocês ali que não é fixo. Tipo, eu pego sempre na 70, ou sempre na 79, ou na 62. Depende da reação da vela quando ela toca nessa linha. Então, eu vou explicar isso também no gráfico. E aí aqui a gente teve outro gap de alta, também para compra. Aqui eu fiz esse estudo aqui, ó, foi do mês de julho, né? Então, dia 6 de julho, dia 29 de junho, dia 22 de junho. Então, aqui eu vou fazendo o backtest do mês de junho nesse relatório, né, que foi um de venda. Eu também posso me posicionar em um vacuum block. Então aqui, por exemplo, né, a gente teve um order block, foi um topo que quebrou fundo, mas como o rompimento foi com gap, ele é um vacuum block, então ele é um pouco mais forte, né? Então essas regiões também são interessantes. Quando eu pego na 70, eu busco um risco retorno aí de 3 para 1. Então, ó, gap de baixa, venda, e aqui gap de alta, compra. Eu sempre busco esse retorno de 3 para 1. Só que, por exemplo, no vacuum block tu já pode buscar um risco retorno maior, de 5 para 1, que já é bem melhor. Só que nem sempre ele vai lá no vacuum block. Então aqui, por exemplo, ó, ele veio só no TE. Quem tava esperando aqui embaixo não conseguiu se posicionar. Aqui também. Então, aqui já veio no vacuum block. E estopou quem entrou na TE provavelmente. Então, cada dia aqui ele é específico. E por isso que eu vou fazer o backtest com vocês agora dos últimos 3 meses do euro-dólar, mas pode ser de qualquer outro ativo, tá? Que você pode fazer. E a ideia é você operar só um ativo para pegar o ciclo mensal daquele ativo. Então vamos aqui para a parte prática, que é onde tudo acontece, né? Eu tô no gráfico do euro-dólar, no fractal de 1 minuto, tá? No dia que eu tô gravando aqui agora é 10 de novembro e eu voltei nos últimos 2 meses. Vamos ver o mês de setembro, como é que foi, o mês de outubro, que são 8 domingos, e ver a assertividade disso, né? Então eu tô aqui no dia 31 de agosto, a gente teve um gap de alta, a sexta-feira fechou aqui embaixo, na sexta e o domingo abriu aqui em cima. Então nesse gap de alta eu já vou começar a priorizar a compra, entendendo o quê? Quando o preço corrigir, eu vou focar em compra. Qual é a região? A zona de OTE, né, que é a nossa Fibonacci. Essa aqui é a configuração, ó. Ela tem a zona de 62, de 70, 79. Aí você salva nesse mesmo modelo. E a ideia é você traçar ela da região de fundo até o topo. Então, fechamento de sexta até a abertura de domingo e pegar essa correção. Quando tem um último fundo aqui mais forte, eu gosto de estender um pouco essa OTE, ó, para pegar a pernada toda, né, a pernada principal. Então, o posicionamento aqui seria na região de 70 e sempre busco aqui um risco retorno de 3 para 1. Por quê? Esse método, quando ele direciona bem, ele paga muito. Então é papo de 4, 5 para 1. Então 3 para 1 aqui é bem interessante a gente pegar até para no final das contas a conta fechar. Eu vou mostrar para vocês já a parte da gestão estratégica que foi. Ó, o preço acionou e pagou ali 3 para 1, ó. Subiu muito mais, cara, muito mais. Então é um trade de potencial de até 7 para 1. Ele vai buscar.
né? Vamos ver agora a próxima semana. Próxima semana, 7 de setembro, o mercado ele abriu em gap de baixo, básico bem feito, né? Pega o OTE, traça ela até a região de fundo e a venda é na 70. O mercado tocou na 70, a gente faz a região de venda. Ah, mas por que não na 79? Não, aí é escolha, né? Às vezes o mercado pode não buscar 79, mas qual que é o benefício, né, de entrar na 79? E tu pode buscar um risco retorno maior. Então, putz, aqui, ó, o 3/1 de um é o 4/1 do outro. E quando que eu entraria na 62? Basicamente, se o preço tocou aqui uma vez e tá aqui, ó, muito tempo. Aí eu já pego esse trade para não poder perder o bonde. Então, a gente vai ver aqui os cenários acontecendo e ver os melhores, né? Então, aqui na 70, a ordem tá lá, ó, o mercado abriu em gap de baixo, buscou, pegou as duas, tanto a 70 quanto a 79. Então, ó, coisa linda. E aqui, na próxima semana, a gente teve no dia 12 de setembro, né, na sexta-feira, fechou aqui, ó, eu em alta. Vamos ver qual foi o gap, ó, um gap de baixo. Na verdade, aqui ele não fez um gap, né? Ele fez um FVG. Não foi muito claro a intenção do preço aqui em relação ao gap. A gente teve sexta e domingo abrindo na mesma região. A única diferença é que ele fez uma ineficiência aqui, ó, uma lacuna do preço, né, que é o nosso Fair Value Gap. Então, poderia considerar sim uma venda aqui, né? Só que não foi um dia, tipo, perfeito, que fez um gap de abertura de baixa sensacional, não teve. Teve FVG, né? Mas foi bem interessante. Manipulou lá atrás, pegou liquidez, quebrou a estrutura, então a gente tem um posicionamento de venda aqui na 70, né? Então, pode se resumir a isso. Buscando uma margem de 3/1, vamos ver o que vai dar. Acionou, deu um susto, passou bem, voltou e take indo 3/1 também, mais uma vez. Próxima semana de setembro, vamos entender aqui como é que foi essa abertura. Mais uma semana que não foi tão claro assim esse gap de abertura, então nesse dia eu poderia não operar, né, por não estar tão claro assim a abertura dele. Mas olhando aqui, ó, vamos medir na régua como é que foi. Sexta-feira fechou aqui e domingo abriu no mesmo lugar, só que mais um dia aí com gap de baixa, né? Então, se fosse para poder montar uma operação, seria acreditando na queda do ativo, né? E aí a gente tem outro ponto, que é o OTE, seria dessa região até a estrutura. Então, a venda seria mais ou menos aqui nesse ponto, né? Só que eu sempre deixo claro que essa estratégia ela tem que ser de acordo com o contexto do preço, contexto do mercado. Por exemplo, a gente tem uma pernada de baixa predominante. Então, lembra que eu falei ali no começo, backtests anteriores, que eu gosto de considerar toda a pernada do movimento que ele veio vindo. Então, a gente pode ter aqui, ó, uma OTE de venda nessa estrutura. Ou seja, em vez de vender aqui, seguindo esse contexto, levando em consideração que não teve um gap tão claro assim, seria mais interessante a venda nessa região aqui, ó, nessa estrutura. E talvez esses topos serviriam até como liquidez para o preço continuar caindo. Nesse dia que eu tava acompanhando, né, eu evitei esse stop e a gente conseguiu se posicionar lá em cima. Ó. Ele pagou lindo, cara. Foi bonito. Então, eu acredito que aqui, esse dia aqui, pode ser. Vou considerar um stop, porque realmente na OTE da abertura semanal ele acabou estopando. Vamos para a próxima semana. Última semana de setembro, né? Vamos ver aí, ó. Esse gap, vamos lá. Dá uma olhadinha nesse gap aí, ó. Reflete, né? Ó, sexta-feira fechou aqui e o domingo abriu lá em cima. Você foca em compra ou venda. O que a gente tem basicamente é um gap de alta, né? Sexta-feira e domingo ali em cima. Então, a única diferença é que o preço na própria vela de 1 minuto de abertura já fez a correção de OTE. Então, com certeza, não daria para a gente fazer essa compra agora. Só que o foco agora e o interesse do preço é em alta, porque o gap foi de alta. Então, seguindo o nosso New Week Open Gap, operação de compra. Só que eu preciso aguardar a intenção de fluxo do preço. O preço fala, opa, já quero subir agora. Então eu preciso dessa ideia, preciso de ver o preço querendo subir. E olha só o que a gente tem, né? Um cenário totalmente consolidado. Então, não teria uma posição de compra agora nesse momento. Eu teria que aguardar o start do preço, ele realmente definir intenção, quebrando topos. Ó, deixando bastante liquidez, manipulou os fundos e quebrou. Então, a gente teve, ó, uma manipulação de fundos e uma quebra com ineficiência. A gente pode focar em uma compra nessa região de FVG. Então, eu tive manipulação de liquidez, eu tive quebra de estrutura, eu tive ação institucional. Então agora é aguardar um recuo do preço para compra aqui. E o stop loss pode ser até abaixo, ó, dessa última manipulação, para não ficar tão longo assim, né? Ó, seria mais ou menos esse trade aqui. E o alvo até aquela máxima ali, ó, passou um pouquinho, mas dá para acreditar que ele vai lá. Então esse seria um setup adaptado, sabe? É por isso que é importante eu fazer esses backtests para vocês verem no mês a mês como é que foi e como é que seria a tomada de decisão seguindo essa estratégia. E ó, pessoal, esse vídeo aqui é de qualidade, tá? Não esquece de deixar o like, vamos bater meta de 500 likes nesse vídeo aqui, tá? Ajuda nós aí a trazer cada vez mais conteúdo desse nível aqui para vocês, conteúdo de qualidade, sabe? É esse tipo de conteúdo aqui que vai colocar dinheiro no seu bolso. É esse trade aqui, ó, 7/1, vai fazer você alcançar seu resultado. Então, deixa o like nesse vídeo aí, vamos para cima. E agora, vamos para a primeira semana de outubro, né? O mês de setembro aí passou. Foi um sucesso, daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. E agora a primeira semana de outubro, direcional já de baixa, né? Então a gente teve um gap de baixa, puxa nossa alta de venda e posiciona aí na 70 até que se prove o contrário, né? Então, se o preço for direto lá na 70, a gente já pega.
Se ele ficar muito tempo lá na 62 ali, meio que resistindo, a gente consegue aí alterar o posicionamento para 62. Ó, o preço ele já abriu em queda, né? Então só continuar acompanhando com a OTE e aguarda o preço voltar lá. O preço cai mais, vai acompanhando com a OTE, tranquilo. O problema aqui é ele cair muito a ponto de chegar em regiões de fundo forte, né? Que são pontos de interesse do preço. Então, enquanto ele tá aqui na região de Sydney, qual que é a visão que eu tenho disso aqui? O mercado ele tá gerando liquidez. Então, ele abriu agora, ele ainda tá gerando liquidez, ele ainda não definiu direcional. Então, nesse momento, eu vejo o quê? Ou ele sobe para cair, ou ele vem e desce para subir, né? Então, se ele continuar caindo aqui e fazer essa manipulação de fundo e tal, e vir com intenção, posso abandonar essa venda. Mas, por enquanto, eu não vejo motivo para eu deixar de vender. Tem liquidez para os dois lados, né? E interesse embaixo. Então, olha lá, o preço chegando ali na estrutura, tocou na 62. Agora a gente passa premium para poder refinar o momento, né? Entender se a vela vai lá na 70, se não vai, ver a estrutura que tá formando. Olha lá, chegou na 62, tá indo para 70. E o que acaba de acontecer agora? O preço, ele veio, manipulou esse topo, quebrou esses fundos. E pode ser que ele só venha aqui nessa estrutura de 62. Aqui a gente tem uma zona de strong high no gráfico de M1 que pode impedir do preço vir aqui nessa estrutura. Então, eu vendo essa reação aqui, posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Colocar minha entrada aqui na 62 mesmo e aguardar o preço ativar minha ordem, né? Para poder ir de acordo com o que o preço está me mostrando, né? Então, isso aqui é uma entrada adaptada. Coloco o trade de 3 para 1 aí, ó. Para voltar, vamos embora. Ó, abriu. Posicionamento, voltou e não foi lá na 70, tá? Não foi na 70. Olha isso. Ai, papai. Será que cai mais? Vai voltar. Mas, ó, primeira semaninha aí de outubro. Linda, linda, linda. Vamos colocar mais um check aqui. Vamos pra próxima semana. Próximo ciclo, dia 12 de outubro. Como é que foi esse gap? E aí? O que você acha desse gap? É compra ou venda, né? Aqui é uma venda, tá, pessoal? Sexta-feira fechou aqui, domingo abriu aqui, gapzinho de baixo, ó, aqui. E aí vai estendendo, ó, até no último topo. E eu vejo sentido nessa venda aqui, né? Eu vejo sentido nessa venda. Se você for observar bem, a gente tem uma manipulação de liquidez, ó, muita manipulação, ineficiência e gap de baixa. Esse topo aqui, ó, é um order block forte que quebrou esse último fio de liquidez. Ele voltou no order block lá de trás para poder continuar o movimento de baixa. Então faz muito sentido essa venda aqui, né? Coloca na 70, stop loss lá em cima e alvo 3 para 1. Vambora. O preço já caiu direto. Aqui ele foi embora sem nós, né? Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Vamos manter a ordem aqui. Acredito, ainda acredito. O stop loss aqui, ele vai ter que ficar maior, né? Caso nosso alvo. Se eu for pegar esses order blocks lá de trás, pera aí, se eu for considerar esses order blocks lá de trás, eu consigo colocar meu posicionamento na 79, alvo 3 para 1, ó. A estrutura ficou um pouco mais macro, mas ainda faz sentido a venda. Vou colocar no gráfico de 5 minutos. Tóquio abriu, pronto. Vai vir Londres, entregar nossa baixa. É um trade um pouco mais longo, mas aqui, pô, já tô dormindo já. O trade tá rolando. Deu um susto aqui às 3 horas da manhã, mas eu não estaria nem acordado para ver. Isso aqui que é o bom da abertura semanal. Então, ó, mais um dia aqui, posicionado na venda, acreditando no movimento de gap de baixa. Próxima semaninha, semana abençoada aí de outubro. A gente teve um gap de alta. Pego até do fundo até o topo. Dá uma visualizada em M1 como é que tá, ó. M1 tá bonito também. Entradinha na 79. Stop loss aqui embaixo. Alvo 3 para 1. Dá uma olhada em M5. Ver se o preço tá legal, ó. Pegou bastante liquidez aqui. Pegou essas regiões de liquidez. E é acertar a compra mesmo, ó. Acreditar numa região até aqui, ó. Essas máximas que o preço veio descendo flat. Vamos ver como é que ele reagiu. Abriu, Tóquio e vai embora. Já pagou. Quanto aqui seria? 4 para 1 já. 4 para 1. Depois ele reverteu. Londres ficou nessa aí. E, ó, mais uma semaninha abençoada. A metodologia se provando aí, ó. Vamos para a próxima. Dia 26 de outubro, a gente teve nossa última semana do mês, né? Todas essas semanas aqui que eu tô mostrando para vocês, pessoal, eu peguei. Todas essas aqui eu tava posicionado. Eu postei tudo lá nos destaques do meu Instagram. Quem quiser vai lá nos destaques do meu Instagram, tá? Dá uma olhada. E aqui, ó, coloquei tudo, tá tudo no destaques do meu Instagram. Toda estratégia de abertura semanal que eu tô pegando, ó, faz 10 semanas já que eu tô postando, ó, todas as semanas eu tô pegando. Então, postando os resultados, postando como é que funciona. Peguei também esse domingo agora, ó, do EuroJPI. Mais um domingo, começando com pet. Peguei agora, então, ó, faz 16 horas que eu postei. Então, tipo, é uma estratégia que a gente vem aplicando, sabe, ó. Última semana de outubro, eu tinha essa pernada de fundo até o topo, mas considerei ela inteira, né? Então, gosto de sempre pegar a expansão por completa para poder pegar a correção, por exemplo, nesse order block aqui da 70, né? E aí coloca o stop no último low, alvo 3 para 1.
o básico bem feito é o que gera resultado, sabe? Se o teu setup ele tá muito complicado, tu tá fazendo alguma coisa errada, velho. Trade é pra ser simples, não tem que ficar batendo cabeça pra poder entender se você vai comprar ou vender hoje. Galera, começa a ensinar um monte de coisa complexa e depois na hora de aplicar não tá sabendo executar. Então, olha só o potencial desse trade. 5-1. Ele reverteu porque chegou nesse topo forte aqui. Mas, cara, lindo, 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 lindo. Vamos ver a assertividade disso aqui, como é que foi, ó. Então aqui, pessoal, resumidamente, o mês de outubro a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? Se eu for considerar toda a assertividade das 5 semanas, a gente teve 4x1. Então foram 4 domingos a operação pagando, 3-1, e um domingo ela estopando. No mês de outubro, a gente teve 4 semanas e 3 delas a gente teve sucesso, né? Com 3 takes e uma é aquela lá que poderia ter sido take ou stop, dependendo da pernada que ele se posicionou na venda, né? Então, eu considerei stop aqui um dia de falha. Então, a gente teve 3 takes aí de também 3-1, sempre pagando legal. Qual que é a grande sacada dessa metodologia? Você tem 4 semanas no mês e todas as entradas a gente busca um 3-1. Então, com só um domingo eu acertando o operacional, eu já garanto ali pelo menos um 0-0. Então, se eu ganhar um domingo e perder 3 dos 4 que acontecem, eu um só já garanto aqui o prejuízo dos 3 e fico no 0-0. Então a estratégia em si, para ela fazer você sair negativo, tem que dar stop nos 4 domingos do mês. Então precisa aí ser feito um backtest no ativo que você está operando para você ver como é que está sendo a performance dos últimos meses. No Eurodólar tá lindo, o SDJ, EuroJ, vários outros ativos que também são assertivos. Agora imagina só no Eurodólar como seria o seu resultado com 3 takes de 3-1 e só um stop. Seria absurdo. Então tem traders aí operando todo dia e não tendo resultado, pessoas se esforçando menos e tendo mais resultado que você. Então, o que será que essa pessoa está fazendo que você não está fazendo? É isso que eu estou falando, que é sobre metodologia. As pessoas acham que para ter resultado no day trade é necessário de sorte, mas na verdade você só precisa de um método validado e que seja claro. E não precisa ser difícil, o básico que funciona é o simples. Essa estratégia aqui, meu, ela não tem uma dificuldade complexa de você entender. Ela é simples, gap de alta compra, gap de baixa venda, e assim funciona. Se você está interessado em aprender mais estratégias desse modelo aqui, eu estou operando ao vivo toda semana com o pessoal, ensinando os modelos operacionais de Nova York, Ásia, Londres. Estou operando ao vivo com o pessoal também, e vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da minha mentoria. Se você quer ter acesso à minha turma de mentoria, acesso à nossa sala de operações, as nossas aulas de consultoria, suporte e direcionamento, é só você clicar na descrição desse vídeo aqui embaixo, entrar para nossa mentoria. E pessoal, chegamos aí ao final desse vídeo. E cara, se você quer saber mais sobre o New Week Opening Gap, você vem aqui no meu destaques e assiste ele até o final. E aqui eu tô mostrando todos os posicionamentos que eu peguei essa semana, lucro, tudo. E tá, meu, tá absurdo a assertividade disso aqui, tá bom? E também eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Meta aí para esse vídeo é bater 500 likes e vamos para cima. Valeu, bora!